O Brasil viveu recentemente um período de briga no WhatsApp, a família inteira quebrando pau por Ih, causa de política, né? Briga na internet, todo mundo discutindo, um negócio muito louco, amigos que não se falam mais, por preferência de A ou B. Agora, eu queria saber do Guto Graça, que tem esse acompanhamento direto das redes, se ainda tem esse tipo de quebra-pau, se diminuiu a quantidade de briga, de ódio nas redes sociais, ou se ainda, digamos que a testosterona continua lá em cima, hein, Guto? Bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia, Roberta. Bom dia, bom ouvintes. dia. Vamos lá e mandar um abraço especial ao Fábio França, que é o pai dessa matéria, que pediu para a gente trazer isso aqui. E a gente vai até no correr Uhul. da programação, me coloquei à disposição dele para a gente até aumentar os detalhes, se for o caso. Vamos primeiro pegar uma data para a gente comparar os números. Vamos pegar um período, que é o período entre o final do primeiro turno e o segundo turno de eleição. E vamos pegar o período de 1º de janeiro a 8 de fevereiro. Colocamos máquinas para fazer esse tipo de leitura. Você tem a queda do popular ódio lido por máquina em 30%. Você tem a queda da densidade de assunto político em 18%, ok? Então, antes, para a gente entender qualquer coisa, mas acabou a eleição, a gente hoje em dia já tem possibilidade de tentar fazer série histórica. Então, vamos para a eleição passada de 2018 e vamos entender como é que foi essa queda do ambiente de ódio em redes. Se seguiu a mesma queda brusca? Não. Só vai cair de fato bruscamente a partir de julho, agosto. Seguiu com queda apenas de 2% na eleição passada. Ponto. Então, o que a gente tem? Sim, vimos um ambiente menos tóxico de redes neste primeiro momento de ano aqui, Barão. É fato, não sei se as pessoas sentiram também isso, mas os números nos trazem um pouco isso. Pois é, Guto, mas a gente fica pensando, isso teve relação com o 8 de janeiro? O 8 de janeiro impactou e despencou o volume, mas despencou o conteúdo também? Não, bem lembrado, e quando a gente fala do 8 de janeiro, o 8 de janeiro a gente tem que fazer uma análise não só da bolha progressista, a Só gente tem lembrando que os entrar. atos criminosos, né, que eu não Sim, falei, por causa dos a atos gente, criminosos em Brasília. a gente tem que mergulhar na bolha conservadora, que na bolha conservadora aquilo causou alguns constrangimentos, algumas cenas, algumas pessoas que não queriam se ver como pares daquelas pessoas. Sim, causou esse constrangimento. Só que quando você vai para a análise de alguns conteúdos e que muito nos assustam, é que você tem 18% de perfis abertos desse mix de redes que a gente faz, 18%, que entre janeiro, 1º de janeiro e 8 de fevereiro é algum tipo de comunicação questionando o resultado de eleições. Isto é muito grave, ou seja, tirou o ódio, mas esse tipo de conteúdo, com esse tipo de volume, Roberta, Barão e ouvinte, a gente tem que dialogar. Existe uma parte da sociedade, e é muito grande isso, ainda com essa não aceitação de eleição. E a gente está tapando isso como se, não existe. Esse questionamento ainda existe em redes e a sociedade não está discutindo isso. Por mais que pareça insano, tem que se falar, porque isso tem que parar. E isso não surgiu por geração espontânea. Isso a gente tem que procurar, tem rastreabilidade para saber onde a gente chegou nisso, para hoje ter esse volume tão grande de sacramentadas eleições, a gente tendo que um país andar, ter um volume tão grande de perfis que ainda questionam isso, Roberto. Agora, Guto, a gente viu durante esse processo eleitoral, né, muita gente, não sei se a palavra certa é essa, né, mas patrocinando, incentivando ataques às urnas eletrônicas, né, o nosso processo democrático, com fake news, com mentira, a dar com pau. Teve, inclusive, grandes veículos de comunicação que Sim. foram nessa, né? E aí, continua isso? Já deu uma diminuída? O Não, pessoal já está deu uma aceitando o queda. resultado? Barão, repito, você tem esse questionamento ainda de 18% de perfis, você encontrar, é muito alto o questionamento, e isso tem que ser falado, e como a gente disse, isso tem uma rastreabilidade para a gente ter chegado nisso.
E por que cai um pouco essa agressividade, Barão? A gente às vezes se esquece, e as pessoas que estão nas redes sociais se esquecem, que as redes sociais são movimentadas também por anúncios, tal qual a grande mídia tradicional que se questiona. Então você tirou um volume absurdo de anúncios de Lula e de Bolsonaro nas redes, o que fez baixar, sim, a temperatura e chamar a atenção para o usuário das redes. Isso contém anúncio, isso contém conteúdo patrocinado, nem tudo é tão espontâneo quanto parece, ou seja, talvez seja momento a gente começar a chamar para maturidade, Barão, é o que eu sinto nesse momento aqui, porque a gente tem que entender, redes sociais são sujeitas à pressão de anúncios e de anunciantes, isso a gente tem que entender. Não é um espaço tão livre quanto a pessoa fica pensando ou vaticinando por aí com o dedo livre, achando que está tão livre de qualquer tipo de influência. Ô Guto, mas aí o levantamento pegou também diminuição e frequência de fake news, já que, né, a gente sabe que tem uma conexão direta com os discursos de ódio nas redes? O que você tem? O volume de fake news, a gente tem as variantes, para não ficar agora aqui o chato ou o Rolando Lero, a gente avalia fake news em quantidade, a gente avalia em tração e a gente avalia em multiplicidade de opinião, de tipo, aonde estão atraindo. O que você teve neste primeiro período? Exatamente. Lembra aquela queda que a gente falou do ódio? Você teve uma queda de 38%, quase 40% de diminuição de disseminação de fake news de ambos os lados das bolhas, das duas bolhas, ou seja, volume de redes, máquina lendo, o que caracteriza como fake news. A queda da fake news foi maior do que a queda do perfil de ódio. Isso chama a atenção, sim. Nem que seja por um primeiro momento, Roberta, menos toxicidade nas redes e talvez assim um caminho. Repito, a gente está vendo um ensaio muito de coisas ao vivo e redes sociais têm sim um peso, algo quando você pega redes como o Facebook, tem 116 milhões de usuários, população economicamente ativa no Brasil, 108, 109 milhões, ou seja, é um peso muito grande na vida das pessoas que a gente tem que ficar realmente de olho nisso. Que coisa, né? É impressionante esse número que o Guto traz para a gente, né? Mas, de qualquer forma, a notícia de queda de fake news já é algo, convenhamos, que a gente tem que comemorar, né? Claro que vai sempre existir, a mentira sempre existiu, né? Por causa de rede social, né? E aí vai de cada um também analisar, interpretar e, evidentemente, não cair em lorota. Mas tem gente que adora cair em lorota por aí. É tão gostoso, né? Aquela história que você fala, não é possível, mas eu vou acreditar e vou repassar aqui no meu WhatsApp. Aí eu falo, meu Deus do céu, por que manda isso no meu grupo da família? Mas, enfim, faz parte. E perguntam pra gente ainda, né? Para os jornalistas da família. Não, mas aí eu acho que tá certo. Alguém vai perguntar, né? Pô, porque é o mínimo, né? Você fazer aquela famosa pesquisa, né, Guto? Tudo bem, Barão, mas aí o problema é que quando a pessoa vê um lado da bolha, quando você fala da mídia tradicional, esquerdalha comunista. Agora, o que a gente tem que dividir, Barão? Eu fui chamado durante 4 anos, volta e meia, quando falava alguma coisa de pró-Lula, era chamado de lulista. Quando falava da força do Bolsonaro em redes, era chamado de bolsonarista. Essa semana estavam falando do Salles, eu citei Belo Monte. Começaram a me chamar de bolsonarista. Eu falei, ei, calma, vamos tentar ter equilíbrio. Assim, mas bem-vindo ao clube, rapaz. É assim que funciona mesmo. Ih, já faz muito tempo isso. Imagina, desde que a Band News FM foi lançada há 18 anos, a gente, cada um que ouve o que quer. Eu lembro de comentários do Boechat que no mesmo comentário, ele falou a mesma coisa. Tinha um ouvinte que falava que ele torcia para um ou torcia para o lado completamente oposto. Ele falava que ia marcar um jantar entre os dois ouvintes para os dois chegarem num acordo. Faz parte da vida, Guto, não tem jeito. Um grande abraço para você e até a próxima. Valeu, Guto. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Beijo, Guto. Até mais.